Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje o nosso assunto vai ser sobre o medo. E aí, você já teve medo alguma vez? É um sentimento natural do ser humano e todas as pessoas nessa vida já tiveram em algum momento da vida medo. E o medo, ele é muito interessante porque ele tem dois polos muito distantes. Um, que o medo ele pode te paralisar e te fazer parar no tempo. E o outro polo muito importante é que ele pode ser um combustível para te fazer ir mais longe. Então, basicamente, o medo, o sentimento medo, ele funciona de que forma? Como um instinto de proteção, né? Que o teu corpo vê que existe algum perigo e aí ele geralmente vai ter três tipos de atitude diante desse perigo. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir, ou ele vai paralisar. E o medo, ele é necessário, como eu falei para vocês, mas ele também pode ser muito perigoso se ele não for usado da forma certa. E aqui hoje eu quero falar para vocês sobre 5 pontos que eu avalio, que eu acho muito importante sobre o medo, para te mostrar o quanto ele é importante para o seu desenvolvimento e para você alcançar qualquer objetivo na sua vida. E o primeiro tópico que eu acho aqui que é muito importante a gente frisar sobre o medo é que o medo como sinal de que algo importa. E por que eu tô falando isso? Porque geralmente, quando a gente tem medo diante de alguma situação, geralmente é porque a gente tá saindo de uma zona de conforto e alguma situação tá bagunçando um pouco aquilo que a gente estava muito acostumado a fazer. Então, geralmente as pessoas têm um sério problema que elas se preocupam, e isso eu me coloco muito dentro também desse pilar, porque quantas vezes eu não me peguei em situações aonde eu tive receio de fazer coisas que foram oportunidades que chegaram na minha mão e eu muitas vezes não aceitei por conta de será que eu vou ser capaz de fazer aquilo? Aquele medinho, aquele desconforto, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com o que as pessoas pensam a respeito e não aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos. E geralmente quando a gente tem medo é porque a gente não confia muito no nosso potencial. E muitas vezes você é um ótimo profissional, você é um ótimo pai, você é uma ótima amiga, mas você mesmo não consegue reconhecer isso. Muitas vezes as pessoas vêm, mas você não consegue se ver dessa forma. Então o medo ele vem para te mostrar geralmente que algo é importante, que você se importa e por esse motivo você tem um receio de fazer aquilo, porque você tem medo de não ser o suficiente, de não ser bom o suficiente. Tá, esse é um ponto que a gente tem que analisar muito bem e passar por cima dele. Porque quando a gente sentir esse sentimento, a reação não pode ser fugir. Tem que ser lutar, geralmente. A gente tem que ir pra cima, a gente tem que vencer ele, passar por cima dele. Aí vem o segundo tópico. O medo, geralmente, ele ativa o nosso instinto de sobrevivência e atenção. E aí, isso é algo muito importante também de se falar. Porque, por que ele ativa o nosso instinto de sobrevivência e atenção? Porque ele nos deixa mais atento, porque a gente está diante de um caminho que muitas vezes não é um caminho familiar, a gente não tem tanto conhecimento assim, e nós vamos precisar buscar conhecimento, se organizar, para que a gente possa alcançar aquele objetivo com sucesso. Legal. E de que forma que o medo pode colaborar numa condição dessa? Diante do medo, você vai fazer geralmente o quê? Você vai se planejar, você vai se organizar, você vai criar meios de conseguir realizar aquilo sem fazer as coisas na doida, sabe? Geralmente quando a gente, tipo, tô passando, apareceu alguma coisa, que geralmente não é assim, tá? Geralmente não é assim. As pessoas acham que as oportunidades aparecem assim, tipo, caiu no meu colo, pronto, mas eu não me preparei, não fiz nada. Geralmente não é assim. Você só vai conseguir reconhecer uma oportunidade se você estiver preparado para ela. Mas enfim, aí você vai se organizar para que você consiga
passar por aquele obstáculo, por aquela situação que te gera desconforto com mais segurança, porque você se planejou para aquilo, você se organizou diante daquela situação. Aí nós chegamos no terceiro ponto. Quando a gente supera o medo diante das situações, geralmente a gente constrói confiança. Por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo meu. Na loja onde eu trabalho hoje, eu achava muito legal quando eu via as meninas do marketing virem das mídias sociais, fazerem as mídias sociais, fazerem as fotos, e eu nunca tinha trabalhado com isso. Mas eu já tinha começado o canal no YouTube de receitas e também eu já tinha gosto por fazer vídeos, tirar fotos, só que nunca eu achava que aquilo era o suficiente, que era uma forma muito amadora de fazer aquilo, mas eu comprei curso, estava fazendo, mas eu não me achava boa o suficiente para fazer aquilo. Num determinado momento, aquela oportunidade apareceu nas minhas mãos e eu tive muito medo, mas muito medo mesmo de assumir aquela responsabilidade, de ficar na responsabilidade das redes sociais da loja, porque eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso se eu nunca fiz isso na minha vida? Tipo, eu sei editar vídeo porque, né, mas da minha forma, eu sei postar fotos, vídeos, mas da minha forma, no meu Instagram pessoal, nada de forma profissional, de forma estratégica. Só que eu já tinha um leve conhecimento, porque já era algo que eu me identificava. E aí eu pensei, eu tenho duas opções aqui. Ou eu abraço a oportunidade e começo a estudar sobre para mim poder melhorar nesse quesito e poder cada vez entregar algo melhor, ou eu não aceito essa oportunidade e me mantenho da forma que eu tô hoje. Só que aquilo iria me trazer uma bagagem de conhecimento muito bom. E para o que eu quero viver hoje, que é ser nômade digital, eu já estou tendo a oportunidade de, dentro de uma loja que já é de uma forma mais profissional, eu estou tendo essa oportunidade de fazer isso para, na hora que for para fazer nas minhas redes sociais, eu já tenho conhecimento, eu já estou caminhando. Então olha a importância de a gente muitas vezes passar por cima do medo, porque ele te abre horizontes que muitas vezes você não enxergaria se você não abraçasse certas oportunidades mesmo com medo. E isso me fez construir confiança. Então hoje quando alguém vem pra mim e fala assim, gosto muito dos seus vídeos, tava pensando, de repente a gente poderia fazer algo juntos, né, porque eu queria fazer pra minha empresa, eu tenho mais confiança justamente por conta de ter abraçado a oportunidade mesmo com medo e estar me desenvolvendo, porque é sempre esse o caminho. A perfeição, eu tava até lendo um livro que chama Poder Oculto, né? Ele tava falando um pouco sobre a questão do perfeccionismo e que na verdade as pessoas acham que isso é algo positivo, mas na verdade não, a gente nunca chega no perfeccionismo, a gente chega na excelência, a gente consegue entregar um bom trabalho, mas o perfeccionismo, não. Entende? Então, quando a gente começa a se livrar dessas travas que nos limitam a ir além, a gente consegue vislumbrar algo muito lindo pela frente, a gente consegue dar passos além. E aí, com isso, nós entramos no quarto tópico. O medo, ele revela os nossos limites e com isso, ele nos chama pra gente superar esses limites. Então, é exatamente isso que eu relatei, né, sobre essa experiência que eu tive, uma de tantas, né, óbvio, porque durante a vida a gente vai tendo várias experiências assim, onde a gente é colocado numa situação onde muitas vezes não é confortável estar dentro daquilo que a gente talvez tem todo o entendimento, e aí a gente se sente numa posição de, será que eu vou dar conta disso? Mas aí, quando você se propõe a fazer, você vê que realmente você é capaz e você vence os seus desafios, os seus monstros que muitas vezes te limitam a ir além. E aí você consegue superar esses limites. E aí com isso vem o quinto ponto, que é muito importante desse sentimento, que é transformar o medo em motivação. Então todas as vezes que você tiver medo de algo, não se preocupe, saiba identificar, não seja paralisado por ele e continue, porque todas as vezes que você ultrapassar uma barreira,
você vai se sentir realizado e isso vai fazer com que você queira ultrapassar as próximas e ir além, ir evoluindo, superando os seus limites e tendo muito mais motivação para chegar onde você quer, porque é uma coisa que, por incrível que pareça, eu acho incrível no ser humano essa questão da evolução e o quanto a gente é sedento por sempre estar buscando conhecimento, e isso é tanto na área pessoal quanto na área profissional, espiritual. Parece que a gente sempre precisa buscar mais conhecimento, a gente precisa sempre buscar internalizar mais para a gente se conhecer mais. E isso é um processo natural da vida que faz parte e que a gente constantemente, a vida inteira, vai fazer isso, e isso é muito importante. Não achem que isso é algo negativo, que é algo ruim, porque não é algo muito importante que faz a gente crescer muito na vida e, querendo ou não, quando a gente supera limites, eu sempre costumo dizer isso, quando a gente supera limites, quando a gente vai além, quando a gente vive quem a gente nasceu para ser, naturalmente a gente instiga outras pessoas a fazerem as mesmas coisas, porque as pessoas se inspiram em pessoas que lutam para serem melhores a cada dia. Se você ficar estagnado com medo e deixar ele te paralisar, você sempre vai ficar no mesmo lugar. Você nunca vai crescer e evoluir. Então, como uma pessoa inteligente que eu sei que você é, não deixa o medo te paralisar, não deixa ele te limitar a viver a vida que você gostaria de ter, porque só assim você vai conseguir alcançar os seus objetivos e realizar. Então eu te espero e quero, na verdade, te pedir já para você comentar aqui. Existe alguma situação que te deixou com medo e que, mesmo com medo, você foi, encarou ela e passou? Conta pra mim aqui, porque quando você conta pra mim aqui, você também tá compartilhando com outras pessoas. E assim, muitas vezes, alguém que tá passando por uma situação muito parecida pode se inspirar na tua história e falar, poxa, fulano de tal conseguiu, então por que não tentar continuar, arriscar? Então vamos todos se ajudar e eu já quero te pedir. Não esquece de deixar aquele like, de comentar no vídeo e de compartilhar com pessoas que você ama, que você quer o bem e que você quer ver crescer. E se esse vídeo te ajudou, por favor, não deixa de deixar o like. Um beijo, até o próximo vídeo e muito obrigada por estar comigo até aqui.